Olá, Marcos Fontes falando, e hoje eu vim trazer o conteúdo falando sobre o caso do Henri Borel, né? Tá repercutindo bastante essa semana. E antes de continuar esse assunto, eu quero deixar bem claro aqui, né, que eu não vou ficar aqui deixando ódio nem nada disso, né? Eu sei que pode haver um ânimo um pouco mais exaltado, mas tem que usar de muita responsabilidade. Antes de comentar sobre esse caso, eu sempre procuro ler sobre matérias, ver vídeos, entrevistas, ler até alguns comentários do pessoal sobre esse assunto. Afinal de contas, tem muita gente, né, destilando ódio demais. Eu sei que existe, sim, o anseio da população pelo senso de justiça, mas as palavras aqui tem que ser bastante medidas, afinal de contas, o canal pode ser derrubado, eu posso ser processado, um monte de coisa, né? Tudo hoje em dia é processo, né? Então eu quero fazer pontuações, trazer a memória aqui de alguns casos que venham a acontecer, e tem acontecido e vão continuar acontecendo, infelizmente, né? Porque as pessoas já aprenderam a ensaiar muito bem ensaiado, né, uma entrevista, sabe? Ó, já sabe que vai ser investigado, já sabe que vai passar por uma cariação, né? Um monte de coisa vai acontecer. E as pessoas ensaiam. Estão matando, estão fazendo um monte de coisa, né? Estão violando, infelizmente. E vão continuar fazendo porque eles estão ensaiando muito bem ensaiado. E quem tiver poder para poder influenciar, para poder, no caso, barrar investigações, vai fazer. Então a gente vai aqui fazer a lembrança aqui do caso da Flor de Lis, o caso daqui mais um caso semelhante, né, do caso da Isabela Nardoni, que foi jogada do alto do prédio. A polícia chegou à conclusão que houve realmente um assassinato, tudo mais. Enfim, e tantos outros casos. E a gente vê ali até nas entrevistas, né, como as pessoas simulam muito bem simuladas, sabe? As pessoas ensaiam muito bem ensaiadas, por mais que as perguntas sejam bastante confrontosas, né? Você vê ali que a mãe do caso do Henri, ali, ela estava dando entrevista chorando, aquela coisa, para tentar convencer a população, sabe? Talvez até o Cabrini, que não foi ela que matou, ela é uma mãe muito amorosa, acompanhava o filho pro futebol, aquela coisa e tal. Já falando, não fui eu, não fui eu. Antigamente as pessoas eram um pouco mais amadoras, né? Na questão da entrevista, do depoimento, né? Mas as pessoas estão ficando especialistas. As pessoas não, psicopatas. Não tem como classificar essas pessoas de outra maneira. Uma pessoa que faz filho, né, que tem um ciclo social ali, com um parente e tudo mais, assassina a sangue frio. E depois vai fazer entrevista normalmente, maquiado, cabelinho feito. E a gente viu aqui algumas matérias comentando que antes dela ir para prestar depoimento, 9 horas de depoimento, segundo ela mesma pegou e falou. Ela pegou, se maquiou. Ela fala, foi tirar selfie. Selfie, ela com os perninhos pro alto, passando da cadeira. Ela foi fazer a unha, logo após o assassinato. Fez as unhas, fez o cabelinho. Tem que estar bonita. Você é presa, você é interrogada, mas tem que estar bonita pelo menos. É assim, é o senso. Esse é o nível de psicopatia da pessoa. Aí você vê ali a entrevista, ela chora, aquela coisa. E o Jairinho? O Jairinho, né? Ele já sabia que não ia sofrer tantas coisas assim porque ele é político. A gente sabe que aqui no Brasil o político ele tem força, ele tem poder. A gente sabe que o político ele tem poder para poder influenciar, sabe? Ele tem poder para poder pagar as pessoas. Ele tentou fazer com os contatinhos dele. Ele fez contato com o governador ali. Ele viu que fez contato com o governador pegou e falou assim, irmão, o que aconteceu? Ó, pô, cara, tá dando um problema aqui, acho que vai... Tem como me ajudar? Ele falou, meu irmão, esquece. Tô lavando as minhas mãos aqui, ó. Essa coisa da Polícia Civil. O governador sabe que ele poderia ser investigado. O governador sabe que o telefone dele poderia ser grampeado, sabe? E nesse momento agora que a gente está passando por situações difíceis, troca de comando, a gente já teve a caída de um governador, ele está como interino agora, ele sabia que poderia dar um problema para ele. Ele sabia que essa gravação ali, esse contato telefônico ia ficar na mídia, ia dar ruim para ele. Mas o que o governador fez? Ó, irmão, tô lavando as minhas mãos. Ele é comandante da polícia. Ele não ia fazer nada. Não tem nem como ele fazer nada. Aliás, tem, porém ele não vai fazer. Então, uma alternativa aqui que ele pegou e fez, o Dr. Jairinho, vou fazer meus contatos aqui, outros contatos aqui, para pelo menos evitar o pior, né? Falar lá com o médico lá, o médico vai falar que ele caiu realmente. A gente vê quanto é que dá, né? E pega e faz lá
né? Vê e faz contato para poder saber quanto é para poder dizer para que o garoto caiu realmente de fato. Não tem como, não tem condição. Uma cama, ninguém é idiota, sabe? O legista, o perito, não ia sujar seu nome e sua carreira por tão pouco. As pessoas não são burras. Por mais que o garoto dormisse numa cama de beliche a gente sabe muito bem que é alta. Não ia ter tamanha lesão a nível de sangrar por dentro. Ninguém é tão bobo para poder acreditar numa situação dessa. E quantos casos isolados a gente já viu aqui, né? Acontece sim de acidente de carro, onde uma criança é arremessada para fora do veículo, ou até mesmo fica presa dentro do carro. Todo mundo se fere e a criança tem leves escoriações. A gente vê casos assim do tipo. Tem casos que a criança morre? Sim, mas tem casos assim, a gente vê ali, sabe? Então por que uma queda de uma criança de 4 anos iria provocar tamanho sangramento, lesão interna, a nível para a pessoa agonizar e morrer? O garoto vomitava. Só para poder entender que ele está ali perto de novo do Dr. Jarim. As pessoas não são bobas, sabe? As pessoas estão observando bem. O perito não ia se sujar com tão pouco. Então ele viu a merda que deu, viu a merda que fez. Mas, mesmo assim, tranquilamente, a gente percebe na entrevista que ele não estava nem choroso, sabe? Ele falou que tem filhos e tal, mas a gente vê ali algumas entrevistas falando que ele já cometeu outras violências, cresceu num seio de violência ali, sabe? O cara não estava preocupado com isso porque ele sabe que o poder político ele tem, sabe, a possibilidade de se livrar do pior. Você acha que ele vai ficar preso numa cela comum, cheio de vagabundo, preso ali, que ele vai fazer de boneca? Não vai, pô. Vai colocar prisão especial, o cara tem faculdade, o cara é médico, o cara tem influência política, o cara é vereador. O cara não é pouca merda, né? Não é pouca merda. Ele tem poder pra isso. Mas no mínimo uma prisão especial. Aí que acontece, você não pensa na possibilidade, vocês não pensam na possibilidade de que nos próximos dias ele é capaz de ser solto? Ou pelo menos, se não for solto, o que é capaz de acontecer? Ah, a justiça entendeu porque por conta do problema sanitário do país, para ele não ser contaminado, enfim, a gente vai dar uma prisão especial para ele, ele vai ficar preso em casa, prisão domiciliar, a gente bota uma tornozeleira eletrônica e a justiça foi feita. Não foi feita, pô. As pessoas já estão cansadas de ver isso se repetindo e vai continuar se repetindo. Isso é verdade. A verdade é essa. Sabe? Aí ele chega em casa, desparafusa a tornozeleira, bota no cachorro. Eu passo alguns lugares por aí, eu já vi gente lá bebendo cerveja na rua com tornozeleira eletrônica. Sabe? A gente finge que não vê, finge que não vê pra poder não sofrer com coisa pior, sabe? Mas você não acha que é capaz disso acontecer? Bota uma tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar para público. Porém, quem passar perto da casa dele vai ver, olha, ó, tornozeleira eletrônica, o cara tá solto. O cara tem poder, cara. É só fazer o contato com instituição, com órgão. Não vou citar nomes aqui para não sofrer processo, né? Mas a verdade seja dita, a verdade é essa. As pessoas estão vendo, isso acontece o tempo todo e vai continuar acontecendo. A gente viu o caso aqui, né, talvez o caso da Nardoni, do Alexandre Nardoni, ele não tivesse tamanho poder para isso. Afinal de contas, ele não era um político, não era um médico, não sei se ele tinha faculdade, mas veio para a cadeia. Tá lá, tá agarrado. Aí a gente vê aí o caso do Henri Borel. Ele foi preso, o Dr. Jairinho. É capaz de ser solto nos próximos dias, tem poder para isso. Político, a gente tá falando de político. A gente tá vendo aqui, as pessoas estão falando aqui na internet, mas tem que ter prisão perpétua, né? Pena de morte, esquece. Isso não vai acontecer no Brasil. País onde acontece, onde a gente está vendo aqui outro dia, a relevância, a gente está vendo aqui a flexibilização das prisões de políticos. Onde a pessoa condenada em segunda instância não pode ser mais presa, não pode ser mais condenada, a pessoa fica solta. Foi condenada 2 vezes, por 2 instâncias, a pessoa não fica mais presa. A gente vê isso daí. A gente vê ali, ó, tudo é orquestrado. Aí você vê a entrevista lá do Cabrini, ali, né? Ele entrevistou a Nájila Trindade, se não me engano, o nome dela.
caso da Flor de Lis. Essas pessoas até baixam a cabeça, aquele tom de, ai, poxa, eu tô sentindo. Nada. Tudo orquestrado. Tudo mentira. Isso revolta a população, isso revolta as pessoas, é fato. Eu não tiro a razão dessas pessoas de pegar e expressar a sua opinião, ter um anseio de senso de justiça, um anseio da população é que as pessoas sejam condenadas de uma forma ou de outra. Infelizmente, né, por conta, né, da tamanha flexibilização da justiça, as pessoas acabam, né, querendo fazer justiça com suas próprias mãos, ou com mãos de terceiros. A gente vê aí pessoas, então, não vai ficar preso não? Então tomara que esbarre por alguém por aí para poder eliminar. É assim que as pessoas pensam. Na verdade, seja dito. E essas coisas acontecem o tempo todo. Aconteceram, acontecem e vão continuar se repetindo. Por quê? Porque a Bíblia ela diz bem claro. O colega meu estava me perguntando, gente, como é que pode? Porque assim, depois de alguns dias da investigação concluída, a polícia chegou à conclusão que houve um assassinato e mandou prender. Ponto. Aí, nesse mesmo dia que foi determinada a prisão, que foi chegando à conclusão que houve realmente um assassinato, o que já era evidente desde o princípio, só que as pessoas usam de responsabilidade. A gente espera a conclusão da polícia militar, da polícia civil, desculpa, e também da perícia, para chegar à conclusão e depois ter maior opinião, né? Aí as pessoas falam, né? Assassinou uma criança. Para mim, pessoas que assassinam crianças, idosos, deficientes e até animal, cara, não tem condição. Crime hediondo tem que ficar agarrado para sempre. Mas não vai acontecer. Máximo de tempo aqui são 30 anos, né? Então, assim, eu conversando com um colega meu, eu tava falando, e muitas das vezes quando acontecem casos bárbaros desse tipo, crimes hediondos, eu sempre comento, mano, essas coisas acontecem porque a Bíblia tá deixando bem claro lá. Tava até aqui guardando aqui, para poder ter uma referência. Mateus 24, se você ler o contexto completo, ali você vai ver que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Isso já está acontecendo. As pessoas perguntam ali, a minha volta eu tô lendo os comentários, as pessoas perguntando, nossa, como é que pode uma mãe assassinar um filho? Nossa, como é que pode, né, assassinar a esposa? Como é que pode? Como é que pode? É simples, cara. Aliás, é duro, mas a Bíblia deixa bem claro. No final dos tempos o amor de muitos se esfriará. É isso que está acontecendo. Se você ler o contexto ali, nação se levantará contra a nação, pai se levantará contra filhos, e filhos se levantará contra os pais. É isso que está acontecendo. A gente está vendo ali o tempo todo acontecendo de pai matar filho, filho matar pai, esposa matar marido e vice-versa. A gente está vendo até recentemente caso de tio violar seus sobrinhos. Aí você para pensar, como é que as pessoas vão continuar confiando, sabe? Dessa forma. Às vezes a mulher até pensa em casar de novo, separou e tal, pensa em casar com um cara legal, só que ela tem um filho pequeno. E ela pensa assim, poxa, eu tô bem solteira, vejo uma situação dessa, será que eu caso de novo? Será que eu caso de novo? A minha intenção aqui não é incentivar as pessoas a não se socializarem, casarem, enfim. Mas as pessoas ficam reflexivas, sabe? As pessoas pensam ali, sabe? Como é que eu vou casar de novo acontecendo uma situação dessa? Como é que eu vou garantir que uma pessoa dessa não vai machucar meu filho? Eu tenho sobrinhos. E recentemente no ano passado, eu tinha visto uma entrevista onde um tio tinha abusado de sobrinhos. E como é que os tios, eu na condição de tio, outras pessoas na condição de tio, como é que se sentem? Sabe? Não tem condição. Às vezes a mãe até um dia pensa até deixar o filho com um sobrinho, com o irmão ali e tal, mas como? Se nem nos tios vão poder confiar. Em outra situação isolada aqui que eu estava vendo aqui na semana passada, ali, uma criança que foi abusada sexualmente por quem? Por um psicólogo. Porra! As pessoas não tem como mais confiar, cara. O psicólogo que era para tratar, né, de uma criança. Sabe? Quando acontece algum tipo de violência, né, lesão corporal, agressão, ou então mesmo abuso sexual, ou coisa do tipo, um dos meios que é feito é o quê? Procurar um psicólogo para poder tratar da criança. Aí a gente vê o caso o quê? De um psicólogo que pega e viola uma criança. Mas confiar como? É tio, é padre, é pastor, é psicólogo, é mãe, é padrasto, é um monte de gente, cara. Tá difícil confiar.
E essas coisas vêm acontecendo, justamente, é o que eu falo aqui, as pessoas vão sempre se questionar, todas as vezes que acontecer casos desse tipo, as pessoas vão se questionar, por que essas pessoas fazem isso? É duro, mas a verdade seja dita, o amor de muitos se esfriará por conta do aumento da iniquidade, da maldade. Aqui, algumas versões têm escrito iniquidade, outras têm escrito maldade, mas a verdade é essa. Por causa do aumento de nível de maldade, o amor de muitos se esfriará. Você acha que não é capaz de uma mãe passar por cima, uma mãe de verdade, passar por cima de alguém, matar o marido, ou então padrasto, ou tio, seja lá o que for, por conta de que violaram o filho dela? É capaz de acontecer. E se essa mãe do Henri Borel fosse mãe de verdade, o mínimo que ela tentaria fazer isso. Ela poderia até ser presa, mas ela poderia ser absolvida depois, sabe, por legítima defesa. Ela poderia até alegar, olha, eu peguei e fiz tal coisa para defender meu filho, mas ela não fez, ela foi totalmente omissa. A gente vê o tamanho do nível de frieza, ela não foi uma mãe. Se ela realmente amasse o filho dela, no mínimo, ela tinha que pegar o filho de casa da primeira porrada que ele deu. Mas já aconteceu muitas coisas ali, as pessoas, vizinhos, viram coisas suspeitas ali e nada fizeram. E ela muito menos. Ela não tem nem como alegar que ela poderia estar sofrendo ameaça, né, para não sofrer coisa pior. Se fosse, ela teria fugido de madrugada, poderia ter dopado ele, que é uma mãe de verdade, ela faz isso. Mas o que ela fez? Ela foi lá para a delegacia. Antes, ela fez as unhas dela, para estar com as unhas bem apresentáveis, né, o nível de vaidade. Ela foi pra delegacia, ela fez cabelo, fez unha, fez tudo. Aí, pra poder, né, hashtag depoimento na delegacia. Eu tô só simulando aqui a situação, né? Perninha pro alto, né, pra poder parecer que ela tá bem arrumadinha e tal, sentada na cadeira, né, selfiezinha. Não tem condição, gente. A gente vê o nível de psicopatia da pessoa. Ela nunca amou o filho dela. Ela, no máximo, foi uma palideira. Máximo. É revoltante que essas coisas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. A verdade é essa. E como eu tinha dito anteriormente, eu estou trazendo aqui uma análise, eu estou vendo aqui uma observação, porque eu tenho que ter responsabilidade nas coisas que eu falo. E eu não quero ser incentivador de uma violência. Eu, até no meu particular, uma roda de amigos, sem ser gravado, eu posso até externar um pouco mais, né, o anseio meu de justiça, sabe? Do senso de justiça ali e tal, mas em público, como um influenciador de conteúdo e tudo mais, eu não posso ser mais um para poder, no caso, influenciar você a cometer violência e tudo mais. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, eu peço que você já se inscreva no meu canal, deixa o like aí, se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com mais pessoas, sabe? E todas as vezes que você tomar conhecimento, a gente vier a tratar novamente em outro assunto, aqui você possa lembrar disso que eu falei, desse versículo da Bíblia, desse contexto, ali de Mateus 24, que fala do esfriamento do amor do próximo. Porque a Bíblia fala assim, ó, Jesus Cristo ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como? Dessa forma. Aí você vê ali, né, o próprio Jesus falando, porque por conta da tamanha maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Vai se esfriar. E é o que está acontecendo. As pessoas não estão conseguindo mais amar o próximo como a ti mesmo, por conta da tamanha maldade. Então eu já peço para você novamente aí, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, se você tiver alguma coisa para poder comentar sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, aqui, por gentileza, e até o próximo vídeo. Partiu!